Mais de 24 milhões de quilômetros quadrados conquistados, cerca de 15 países tomados, foi a magnitude deste império, o maior que já existiu por extensão territorial. Em meio às vastas planícies da Ásia, surgiu um império que desafiou todas as fronteiras conhecidas pela humanidade. O Império Mongol, sob a liderança de Gengis Khan, construiu um legado de conquistas e inovações que ecoa até os dias de hoje. Mas o que permitiu a um povo nômade conquistar um império tão vasto? Vamos embarcar em uma jornada para desvendar os segredos por trás do sucesso dos mongóis. A dieta dos mongóis era adaptada ao seu estilo de vida nômade. A carne de cavalo, o leite e seus derivados eram a base da alimentação. Além disso, eles possuíam uma bebida típica chamada airag, feita de leite de égua fermentado. Esta dieta rica em proteínas que lhes fornecia a energia necessária para as longas jornadas. A vida nômade nas estepes, transmitida de geração em geração, forjou uma profunda conexão entre os mongóis e a natureza. A necessidade de sobreviver em um ambiente hostil exigiu o desenvolvimento de habilidades como a equitação e a caça, mas também um profundo respeito pela terra e pelos animais. Essa relação simbiótica com o meio ambiente moldou a identidade e os costumes do povo mongol, tornando-os adaptáveis e resilientes. O tengrismo foi a principal religião dos mongóis antes da chegada das grandes religiões, como o budismo, islamismo e cristianismo. Centrada na divindade Tengri, que representa o céu, essa crença ancestral combinava elementos do xamanismo, animismo, totemismo, culto aos ancestrais e até mesmo da cosmologia chinesa. Os mongóis eram tolerantes em relação às diferentes religiões. Gengis Khan acreditava que cada pessoa deveria ser livre para seguir sua própria fé. Essa tolerância contribuiu para a união de povos diversos sob o domínio mongol, facilitando suas relações com os povos conquistados. A cavalaria mongol, com seus arcos compostos de longo alcance e a incrível mobilidade dos cavalos, representava uma força imparável nos campos de batalha. Suas táticas de guerra, que combinavam ataques rápidos e recuos estratégicos, os tornavam quase invencíveis. A precisão dos seus disparos e a velocidade de seus cavalos, aliados a uma organização militar eficiente, permitiram aos mongóis construir um império que se estendia por vastas regiões da Eurásia. A eficácia implacável das estratégias do exército mongol foi exemplarmente demonstrada na campanha contra o Império Corásmio em 1220. Uma manobra engenhosa de desvio de um curso d'água culminou no naufrágio de uma cidade inteira, minando significativamente as forças adversárias. Estima-se que tal feito tenha resultado na perda de mais de 4 milhões de vidas corásmias. Mestres da manipulação, os mongóis arquitetavam a vitória muito antes do primeiro golpe. Através de cercos implacáveis, tanto psicológicos quanto físicos, e uma rede de espionagem sofisticada, minavam a moral e a resistência de seus adversários, transformando os campos de batalha em seu tabuleiro de xadrez, onde cada peça era movida com maestria. A ascensão meteórica do Império Mongol no século XIII foi impulsionada por uma estrutura de poder centralizada e carismática, personificada por Gengis Khan. A partir da unificação de diversas tribos nômades, Gengis Khan forjou uma nação guerreira que, em poucas décadas, conquistaria vastas extensões territoriais da Ásia, chegando a ameaçar a Europa. A liderança de Gengis Khan foi fundamental para essa expansão sem precedentes. Sua habilidade em unificar as tribos, aliada às suas inovadoras táticas militares e a criação de uma eficiente rede de comunicação, transformou os mongóis em uma força imbatível. Batu Khan, neto de Gengis Khan, é mais conhecido por suas conquistas na Rússia. Liderando uma horda mongol formidável, ele subjugou inúmeros principados russos, culminando na queda de Kiev em 1240. A devastação causada pelas invasões mongóis teve um impacto profundo na Rússia, interrompendo seu desenvolvimento por séculos. A Horda de Ouro. Após suas conquistas, Batu estabeleceu a Horda de Ouro,
um kanato mongol que dominou grande parte da Eurásia Oriental por mais de 2 séculos. A Horda de Ouro exerceu um controle significativo sobre os principados russos, coletando tributos e influenciando sua política interna. Hulagu Khan, outro neto de Gengis Khan, concentrou seus esforços na conquista do Oriente Médio. Sob seu comando, os mongóis destruíram o Império Buída, conquistaram Bagdá, a capital do Califado Abássida, e avançaram até a Síria. A queda de Bagdá, em 1258, marcou o fim de um dos mais importantes centros culturais e intelectuais do mundo islâmico. Além disso, o impacto cultural deixado pelas conquistas de Hulagu Khan tiveram um impacto devastador na cultura e na civilização islâmica. A destruição de Bagdá resultou na perda de inúmeros livros e obras de arte, e muitos estudiosos foram mortos ou dispersados. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, por outro ramo, é considerado um dos maiores líderes mongóis. Ele unificou as diversas tribos mongóis e estabeleceu a dinastia Yuan na China, tornando-se o primeiro não-chinês a governar todo o país. Sob o governo de Kublai Khan, a China experimentou um período de relativa paz e prosperidade. O Grande Canal foi expandido, facilitando o comércio e a comunicação entre diferentes regiões do império. No entanto, a dinastia Yuan também enfrentou resistência dos chineses Han, que viam os mongóis como invasores. Kublai promoveu a troca cultural entre a China e o mundo mongol, incentivando a adoção de costumes e tecnologias chinesas pelos mongóis. Ele também patrocinou a construção de grandes obras de arte e arquitetura, como o Palácio de Verão, em Pequim. O Império Mongol, uma colossal entidade que se estendeu da China à Europa, transcendeu a mera condição de potência militar. Foi, antes de tudo, um catalisador de profundas transformações culturais, políticas e econômicas. À esteira das conquistas mongóis, um emaranhado de culturas entrelaçou-se, dando origem a uma rica tapeçaria civilizacional. A Rota da Seda, revitalizada e expandida, tornou-se um nervo central para o comércio, conectando o Oriente ao Ocidente e impulsionando a troca de produtos, ideias e tecnologias. A difusão de invenções como a bússola, a pólvora e o papel, antes restritas a determinadas regiões, acelerou o desenvolvimento científico e técnico em todo o continente. A Pax Mongólica, embora imposta pela força bruta, paradoxalmente proporcionou um período de relativa estabilidade e segurança, permitindo que diversas civilizações florescessem sob a égide mongol. A tolerância religiosa, embora variável, era uma marca registrada do regime, o que contribuiu para a coexistência pacífica de diferentes grupos étnicos e religiosos. A influência mongol moldou a história de inúmeros povos. Na China, a dinastia Yuan, estabelecida pelos mongóis, marcou uma nova era, com a unificação do país e a abertura a influências estrangeiras. No Oriente Médio, os ilkhanatos, estados mongóis sucessores, promoveram um renascimento cultural e científico. Na Europa, o impacto das invasões mongóis foi profundo, acelerando processos de centralização política e estimulando o desenvolvimento militar. E assim chegamos ao fim. Se o conteúdo do vídeo lhe foi útil ou interessante, peço que deixe o gostei e se inscreva. Muito obrigado.